Olá, Monique, Bruno Célio, boa tarde. Vamos deixar entrar um pouquinho de pessoas para a gente começar a conversar. Lúcia Merlin, como vai? Boa tarde. Monique Fafadinha. Monique é uma, ó, que se iniciou criança. Inhansã abençoe a benção, Monique. Como vai? Se iniciou criança, a filha também já é iniciada. Diogo Tenório, boa tarde. Inhansã lhe abençoe a benção. Bruno, Inhansã abençoe a benção. Meu compadre Alocé, a benção. João Miguel, Eké de Araxé, Tayane. Boa tarde. Meu pai Alexandre Viana. Boa tarde, meu pai. Inhansã lhe abençoe, Eké de Araxé, a benção. Daniele Silveira, Sara. Inhansã lhe abençoe, meu neto. Boa tarde. Geisilane, boa tarde. Inhansã abençoe e bença. Meu compadre Alocé, a coisa tá feia pro nosso lado. Se nosso povo não acordar, a gente está cada dia mais sendo cerceado dos nossos direitos. Cada dia mais a hegemonia evangélica, os neopentecostais estão tomando espaços, estão adentrando os espaços de poder. Verdade, verdade, Monique, eu lembro. Você se iniciou com 12 anos, no seu barco tinham mais duas crianças menores que você, que foi a de Logum Edé, a pequenininha de Iemanjá, as filhas da Michele, Orjana, que fez Airá, filha da Ebome Verônica, Leilane, representante do Conselho Tutelar, pai Marcelo, Mutumbá, como vai? Yara Oliveira, representante do Conselho Tutelar de São Gonçalo. O assunto hoje, Leilane e Yara, é bem pertinente a vocês, que são representantes do Conselho Tutelar, entendeu? Sim, Leilane, não podia deixar passar, né? Inhansã abençoe, pai Alexandre, como vai? Tia Leda, a benção, tia Ledinha. Irmã de pai Miguel Belzebu. Então, gente, hoje amanheci, fui abrir o Facebook e me deparei com uma notícia. Uma mãe perdeu a guarda de sua filha. Inhansã abençoe e benção, pai Caio, como vai? Pai Caio também, ó, iniciou a filha, que já até cebomou agora. Uma criancinha que fez Iemanjá. Num processo bem problemático na época, ela se iniciou por doença, né? E graças a Deus Iemanjá está aí viva até hoje, tomou 7 anos. Né? Me deparei com essa notícia de uma mãe que perdeu a guarda da filha, porque a avó, que segue uma religião diferente, né? Uma religião dos dogmas evangélicos, ela entrou com uma ação no Conselho Tutelar para ir retirar a criança de dentro do Rondeme, e a criança foi retirada à força pelo Conselho Tutelar, né? Mesmo a mãe estando ali presente, e dizendo que a criança sofreu maus tratos, que sofreu abuso sexual. Aí levaram a criança para o IML, a criança passou por esse processo, um trauma psicológico, né? Um processo traumático, foi até o IML, fez exame de corpo de delito, não atestaram nenhum caso de abuso sexual, apenas a escariação, né? A que passa o nosso processo iniciático, que é a raspagem dos cabelos. Ela voltou para o terreiro, a avó voltou para o Conselho Tutelar novamente e foi até lá com a polícia militar, com o Conselho Tutelar para tomar a criança. Chegou lá, a criança não estava mais lá. A benção, mãe Nívia, benção, abençoe benção.
a criança não estava mais lá, já estava em casa, pois a avó não se sossegou, voltou ao conselho tutelar novamente, entrou com o processo, tirou a guarda da mãe, pegou a criança e levou para casa. Hoje está proibindo a mãe de ver a criança, e a criança disse que era o sonho dela era se iniciar para Iemanjá, né? A mãe tem 10 anos de iniciada, o sonho da criança era se iniciar para Iemanjá. Quando foi se iniciar, ao lado da mãe, que estava presente lá, participando do processo iniciático da filha, e a avó tomou a guarda, levou a criança para casa dela. Aí a Leilane está falando aqui, ó, que não se dá guarda nessa forma. Tem que ouvir as partes, se constatados maus tratos, aí sim tomar providência. Eu vou ler um pedacinho da matéria para vocês entenderem o contexto da história. Entendeu? Porque a matéria está bem elucidativa para que os leigos consigam entender. Mas, ao mesmo tempo, a matéria não explica o porquê, né? Diz assim, ó. Uma mãe de Araçatuba, no interior de São Paulo, perdeu a guarda da filha de 12 anos após a adolescente passar por um ritual de iniciação no candomblé. A ação foi movida pelo Conselho Tutelar da cidade, que recebeu denúncias de maus tratos e abuso sexual. Como uma delas foi feita pela avó da menina, que é evangélica, a defesa da família afirma que o caso é de intolerância religiosa. Não é isso? No último 25 de julho, o Conselho recebeu uma denúncia anônima dizendo que a jovem era vítima de maus tratos. A adolescente chegou a relatar que não estava sofrendo qualquer tipo de abuso, mas sim passando por um ritual a qual ela quis passar, né? Durante a cerimônia, a menina não poderia deixar o local. Os nomes das duas foram suprimidos para não expor a identidade da jovem. Mesmo com as justificativas, mãe e filha foram levadas para a delegacia. Olha que coisa terrível, né? E só foram liberadas depois de a jovem passar pelo exame de corpo de delito, que não constatou nenhum tipo de hematoma ou lesão. A adolescente só estava com a cabeça raspada. Segundo ela, estava se tornando filha de Iemanjá. Nesses rituais chamados de feitura de santo, o novo adepto fica alguns dias recluso no terreiro durante o retiro espiritual. Recebe banhos de ervas, né? A ideia é que ela se purifique e entre em contato com o axé, que significa força e poder. Nossos fundamentos e ritos estão garantidos por lei. Jamais devem ser confundidos com atos de tortura ou lesão corporal. Ressaltamos que no Brasil, tais fundamentos são preservados há mais de 350 anos e sendo de matriz africana, são fundamentados há séculos. Ainda que não tenham surgido novos indícios de violência ou abuso, familiares fizeram outra denúncia e não desistiram. Junto com o Conselho Tutelar, denunciaram o caso à promotoria e alegaram que houve lesão corporal por causa do cabelo raspado. Há uma semana, mãe e filha só conversam por celular e se veem durante visitas curtas. Procurado pela UOL, o Conselho Tutelar de Araçatuba não quis se pronunciar. Os familiares que estão com a guarda adolescente também não quiseram falar sobre o assunto. A mãe disse, estou arrasada, abre aspas, já estava antes por conta do preconceito, agora que tiraram minha filha de mim, tiraram o meu chão. Nunca imaginei passar por isso, por conta de religião. Eu estava presente o tempo inteiro, acompanhei tudo, nada de legal foi feito que constrangesse a ela ou que ela não quisesse, sem consentimento dela ou sem o pai ou a mãe. Foi tudo feito legalmente, né? Rogério Martins Guerra, o babalorixá da família, classifica a situação como lamentável e perseguição. Para Thaís Dantas, advogada do Instituto, que atua em defesa de criança e adolescente, mecanismos institucionais não podem ser usados como instrumento de discriminação. O Estado não pode reprimir e reproduzir nenhuma prática discriminatória, seja em relação à situação familiar. A advogada ressalta ainda que a liberdade religiosa é garantida pelo ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Em 2016, a Lei 13.257 garantiu os pais e mães responsáveis do direito da transmissão de suas crenças, sendo assegurado também o livre exercício de culto religioso na forma da lei no artigo 5º da Constituição. Pai Alexandre, eu não sei ainda se existe alguma ação na Justiça, mas a rede Renafro, que é a rede da qual eu participo, já está vendo que tipo de ação foi aberta e já estamos convocando outros advogados para tomar conta da causa para ver como está, né? Eu vejo uma questão muito mais grave, que é como as pessoas não conseguem mais se relacionar, apartada por um discurso de ódio, de odiar ao outro, ao ponto de separar uma criança de sua família por conta de uma confissão religiosa. É preciso repensar imediatamente que sociedade estamos vivendo, se a lei realmente vai agir no caso do racismo, e quem vai restituir a saúde psicológica de uma criança que passa por uma situação como essa, da família e das pessoas religiosas. Então, o que acontece? Pega aqueles documentos do fone aqui, por favor, que o Conselho Tutelar me enviou. Eu recolhi há poucos meses, né, atrás, uma criança de 6 meses. Não, aquele documento que está aí que eu te enviei. Eu te enviei para o WhatsApp que o Conselho Tutelar me enviou. Então a gente sabe que é intolerância religiosa, que é racismo religioso, que é a tomação de poder, né, do
do poder de hegemonia, do plano de hegemonia que os evangélicos têm contra nós. É onde eu sempre bato na mesma tecla. É a hora do nosso povo se conscientizar que precisamos colocar representantes de matriz africana nos espaços de poder. Enquanto a gente não conseguir... A gente sabe que a maioria desses cargos públicos são indicações políticas, né? Todo mundo é consciente disso. E quando a gente que é de terreiro vota no vizinho que é pastor, é muito legalzinho, mas é pastor. Quando ele estiver lá dentro, ele vai automaticamente apontar, indicar, classificar pessoas do segmento religioso dele para estar lá no poder. E essas pessoas podem, por mais que sejam religiosas, elas podem não trabalhar com a laicidade. Nós somos de candomblé, né? Nós somos de religião de matriz africana. Se nós estamos num desses espaços de poder e chega um caso de intolerância com uma criança, né, evangélica, a gente vai tratar como apenas um ser humano, como apenas uma criança. A gente não vai ver a religiosidade dela. A gente não vai perguntar se ela é evangélica, se ela é de terreiro, se ela é católica, se ela é budista, se ela é islamita. A gente não vai fazer esse tipo de pergunta. Agora, quando chega uma criança de matriz africana num espaço de poder dominado pelo povo evangélico, se chega com uma guia, se chega com uma conta, se chega com um pano de cabeça, eles vão destratar os pais, eles vão... Não, mas a mãe tá certa, a avó tá certa. Botar uma criança de 12 anos para raspar a cabeça, ficar trancada num quarto escuro, isso é um absurdo. Deus não quer isso. Eles vão usar a autoafirmação religiosa deles contra o nosso povo. Quando eu recolhi essa criança de 6 meses, eu me salvaguardei, né, com uma declaração de ciência de conversão e iniciação do menor incapaz, que diz assim, ó: os signatários fulano de tal, genitor, brasileiro, barará, autônomo, portador da identidade tal, e a mãe fulana de tal, barará, barará, residente no endereço tal, barará, barará, declaram para todos os fins de direito que decidiram de forma livre e espontânea converter seu filho fulano de tal, de tantos anos de idade, ao candomblé. Declaram ainda que por vontade própria e desembaraçada optaram pelo recolhimento de seu filho fulano de tal nas dependências do terreiro tal, situado na rua tal, tendo como responsável o fulano de tal para participação em rituais religiosos, os quais compreendem, entre outros, o uso de indumentária especial, dieta religiosa e escarificação religiosa. Declaram por fim estarem cientes de que, no referido período de recolhimento, terão assegurada e restritas liberdade de acesso e de visita ao seu filho, podendo inclusive fazer-lhe companhia pelo tempo que julgar necessário e oportuno, sem qualquer forma de embaraço, ressalvados os preceitos religiosos de asseamento e purificação corporal. Bairro tal, cidade tal, data tal, ano tal, assinam as partes, pai, mãe e o responsável pelo terreiro. Esse é um documento que o Conselho Tutelar me enviou na época do recolhimento da bebê. Então o que acontece aqui, filho? Se a gente não começar a se conscientizar que precisamos de pessoas no espaço de poder que represente a nossa religiosidade, nós vamos sempre estar sendo alvo desse crime religioso, racismo, crime de ódio, discurso de ódio, traumas psicológicos para nós, para nosso povo. Haja visto uma mãe de santo que sofreu um infarto depois de ter a casa dela invadida por evangélicos religiosos. Haja vistas os terreiros que são invadidos por poderes paralelos, por sistemas paralelos religiosos contrários à nossa cultura. Haja vista que quando chegamos nos espaços de poder, seja num posto de saúde, num posto médico, numa delegacia, num cartório, num juizado de menores, quem está lá para nos atender? Pessoas evangélicas. Com certeza, esses conselheiros que foram até a casa desse pai de santo para tirar essa criança de lá, eram evangélicos. E como podemos nós nos resguardar? Colocando pessoas de terreiro nos espaços de poder. Votando em pessoas que são de terreiro. Temos que ter representantes de terreiro em todos os espaços, seja no município, os vereadores, seja no estado, os deputados, seja no governo federal, deputados federais, deputados estaduais, senadores
e até um presidente que consiga dialogar com os povos tradicionais de matriz africanas, a sociedade civil, os movimentos sociais e os representantes democraticamente eleitos pela população. Não adianta a gente estar aqui no terreiro, escondido atrás dos muros, escondido atrás das nossas portas e portões, resguardados pelos nossos orixás, e quando sairmos do portão para fora, sermos retalhados pela população evangélica que toma conta dos espaços de poder. O nosso povo se troca por cesta básica, o nosso povo se troca por material de obra, por tijolo, por cimento, e esquece que se essa pessoa que ele está ali angariando votos, que na época de política, na época de eleição, na época de pré-campanha, são muito bonzinhos para nós e pedem nossos votos e nós votamos neles, nosso povo esquece que quando acabar as eleições, ele vai indicar pessoas do segmento religioso dele que não vai corroborar com as nossas ideias, com a nossa ideologia e com nossos ideais, e não vai nos respeitar. Hoje é sexta-feira, é dia de Oxalá, é dia do branco, é dia da paz, mas eu acho que chegou a hora da gente levantar nossas espadas e irmos para a guerra. O nosso povo resistiu até hoje por serem guerreiros. Os nossos ancestrais guerrearam até o dia de hoje, continuam guerreando na ancestralidade, continuam guerreando no outro plano, para que a gente consiga estar aqui representando o nosso povo, a nossa ancestralidade, os nossos reis e rainhas que vieram escravizados da África. A gente tem que parar para pensar e se conscientizar que a gente precisa votar em gente de axé. Há uma campanha, há algumas eleições atrás, quem é de axé diz que é. Quem é de axé, vota em quem é de axé. Quem é preto, vota em quem é preto. Aí a gente fica votando no povo de direita, dando voz ao povo de direita. Nós pagamos o preço por desacreditar do nosso povo. A gente precisa dar as mãos e ver a necessidade que nós estamos passando enquanto povos religiosos de matriz africana, colocando gente lá que não nos representa. Recebendo em nossas casas pessoas que não nos representam. Ah, mas ele me deu um milheiro de tijolos. O milheiro de tijolos vai ficar na sua casa e depois eles mesmos vão entrar para destruir, para derrubar. Ah, ele me deu uma cesta básica. A cesta básica vai acabar, vai matar a sua fome hoje, vai matar a fome dos seus hoje, e amanhã ele não vai estar aí para te ressarcir novamente. Ele vai tirar o direito de sacralizar o seu cabrito, as suas galinhas, para alimentar o seu povo amanhã depois. Ele vai tirar o direito de tocar o seu tambor, ele vai tirar o direito de cultuar a sua ancestralidade. Eles estão tomando o poder para tirar o nosso poder. Vocês não cansam de ver notícias de religiosos que invadem os terreiros para quebrar tabaque, de policiais militares do sistema de segurança pública, que é para nos defender, invadir o nosso espaço religioso para prender os nossos atabaques, como o Pai de Santo de Minas aconteceu em Belo Horizonte, que a polícia militar entrou e tomou os atabaques dele, levou para um instrumento sagrado da religiosidade e levou para a delegacia. Dos evangélicos que entram e quebram as imagens, que quebram os ibais, quebram, destroem o nosso sagrado. A gente tem que se conscientizar que a gente não precisa de um saco de cimento hoje. A benção, mãe Alexandra Santos. A gente não precisa de um óculos. A gente não precisa de um quilo de arroz e feijão. A gente precisa de políticas públicas realmente. A gente precisa de leis que nos contemplem. A gente precisa de pessoas que nos representem. Zinhansã abençoe, Oyassi. De pessoas que nos representem. De políticos que nos representem. De mulheres pretas que nos representem. A gente precisa botar a mão na consciência, meu povo. É uma notícia atrás da outra, de gente contra a nossa cultura, de gente contra a nossa religiosidade. A gente tem que saber que a gente não é só uma religião, a gente é um povo dentro de uma religião. É uma religião dentro de um povo. A gente tem gastronomia própria, a gente tem indumentária própria, a gente tem rezas próprias, a gente tem cultura própria. A gente faz cultura. 90% da cultura do Brasil é do povo de terreiro. 90% da musicalidade do Brasil é de povo de terreiro. O samba é do povo de terreiro, o axé é do povo de terreiro.
A gente precisa entender que o Brasil é embasado em cima da cultura do povo preto. A gente vê Capitães do Mato, a gente vê homem preto entrando numa fundação chamada Fundação Cultural Palmares, aonde era a única fundação que a gente tinha no governo Lula e Dilma que representava nosso povo, um homem preto entrar nesse espaço e dizer que movimento social de povo preto é vitimismo. Dizer que a gente não precisa de cotas para entrar nas faculdades. Dizer que o povo preto se vitimiza, que o povo preto não precisa de representante, que a juventude preta é morta porque eles querem entrar para a boca de fumo, que o genocídio nada mais nada menos é do que uma limpeza nas comunidades periféricas. E a gente vê os filhos das nossas filhas de santo morrendo, os nossos netos de santo morrendo, a nossa juventude preta morrendo. Nossa mulher preta morreu no hospital porque eles dizem que mulher preta nasceu para parir, não precisa de tomar anestesia. Eles dão anestesia numa mulher branca, não dão anestesia numa mulher preta. 86%, isso é estatística, 86% das mulheres que morrem de obstetria, dos óbitos obstétricos, são de mulheres pretas. 96% dos jovens que estão presos em sistema carcerário são filhos de mulheres evangélicas. Porque enquanto ela está na igreja, seguindo o pastor, o filho está na rua sem ela saber o que está fazendo. Aí ela bota o joelho no chão para orar ao Senhor pela vida do filho dela e esquece de vigiar o filho. Ela ora ao filho quando ele vai lá para o trabalho dele, para o plantão dele da noite. Pastores estão indo nos bailes funk orar as armas e botar esse povo contra nosso povo. Aonde que uma mãe de terreiro vai para o terreiro e deixa o filho em casa? Filho de mulher de terreiro é criado em cima das anáguas. Come dengué, come a caçá, come a pipoca. Nossas crianças são criadas no espaço de terreiro. Nossas crianças crescem levantando a sua esteira de manhã, dobrando a sua roupa de cama, tomando bênção aos mais velhos, respeitando os idosos, chamando os irmãos de santo do pai e da mãe de tio e de tia. A benção tia fulana, a benção tio ciclano. As minhas crianças esqueceram aqui no terreiro, me chamam de vô. A benção avô, eu passo na rua, a benção avô, Deus te abençoe. Deus em Ansan lhe abençoe, Olorum lhe acompanhe. A criança no espaço de terreiro, a menina no espaço de terreiro, ela aprende a lavar, passar, cozinhar, engomar. O menino no espaço de terreiro aprende a fazer uma obra com os ogãs, aprende a capinar o quintal, aprende a juntar um lixo, a jogar o lixo fora, a levantar o lixo dos banheiros, a carregar um balde d'água para uma tia, a cortar uma lenha, acender o fogão de lenha. Eles aprendem a viver numa sociedade coletiva. Eles aprendem a tomar o café da manhã e saber respeitar que o mais velho vai servir o mais novo. Que eles vão todos sentar numa esteira, fazer a reza deles para tomar o café da manhã, o café da tarde. A criança no espaço terreiro, ela cresce com a coletividade. Ela cresce aprendendo o coletivo. Ela cresce aprendendo que tudo que ela faz ali não é só para ela, é para todos. Que todos os irmãozinhos, os amiguinhos, os primos, ela cresce sabendo que o terreiro é uma nova família. Que o priminho, o filho da mãe fulana, da tia ciclana, é o priminho dela. Que eu sou o vô. Ela não sai, ela não entra sem tomar benção avô, benção a tia fulana, benção a tia ciclana. Os nossos jovens são criados sabendo que detêm o respeito aos mais velhos. Que ouvem o que o mais velho diz e se cala. As nossas crianças são criadas com base de respeito, de moralidade, de cidadania, de democracia. Os nossos jovens aprendem política dentro do terreiro. Eu digo aos meus aqui, vocês têm 3 opções: estudar, estudar, estudar. Vocês são pretos, são favelados, são periféricos, são pobres, filhos de mulheres pretas, de mulheres de terreiro.
E aí, qual é a opção que vocês têm? Alguns são gays, outros são lésbicas. Só tem a opção de estudar. Se você carrega essa bagagem, nordestino, preto, população LGBT, filho de mulher preta, filho de população carcerária, você só precisa estudar. Senão você não vai ser nada na vida. Todas as portas da sociedade discriminatória que está aí fora vão se fechar para você. Aqui, quando o jovem meu se forma do 2º grau, ele me traz o diploma dele, para eu colocar nos pés de Xangô. Quando eles passam na faculdade, eles me trazem um diploma para eu botar no pé de Xangô. Agradecer. As crianças crescem sabendo que se elas mentirem, elas vão ficar de castigo no pé de Xangô. Que elas não podem mentir porque Xangô não gosta. Quando fica a contradição, eu falei, eu não falei, eu falei, eu não falei, vamos no pé de Xangô, vamos lá. Vamos ver quem está mentindo. Não vou, é que naquela hora, não sei, eles já sabem que não pode mentir no pé de Xangô. Eles crescem temendo a algo. Eles crescem temente a Xangô. Porque a Bíblia deles diz assim, ensine a criança o caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. E por que eles incitam o ódio? Eu tenho uma concepção diferente, sabe? Eu acho que a gente deveria punir o pastor. A benção Ebome Verônica, aí Ebome Verônica que eu citei lá na frente, a filha dela fez santo no barco da Munique. Fez Airá, Orjana, criancinha pequenininha. Tá aí, Ebome Verônica é uma testemunha que recolheu uma filha criança para fazer santo. Ela é a 4ª geração de gente feita de santo. Foi a mãe dela, que fez santo do seu Baleto Selegum, foi ela, que é filha de santo do pai Bira, foi a filha dela, a neta dela, a filha da de Logum Edé, os irmãos são feitos, a irmã é Eked, é uma família toda de tradição de processo iniciático religioso do candomblé. Então o que acontece? Eu acho que a gente deveria punir era o líder religioso. Se meu filho de santo vai na sua casa e vai na sua igreja e quebra o seu púlpito, eu tenho que ser processado, porque eu incitei a ele a fazer aquilo. Você foi lá e quebrou a minha igreja. O policial, o delegado, deveria perguntar, você pertence a qual igreja? A igreja tal. Processar o pastor. Multar o pastor. Quando mexe no bolso deles, é a única forma deles se atentarem. Porque se o fulaninho fez, o pastor dele lá no palco, vamos queimar os terreiros, vamos tacar pedra em quem for de macumba, macumbeiro tem que morrer. É isso que eles falam lá no altar, não é assim que eles falam? Macumbeiro tem que morrer, se seu vizinho é macumbeiro, taca uma pedra no telhado, quando começar a tocar tambor, liga pra polícia. Chuta que é macumba. E se a gente pegar e processar o pastor, que é o líder religioso daquela pessoa, mexer no bolso da igreja, eles vão parar. A benção é bom, minha Aninha, Aninha de Ogum. Eles vão parar. A única forma de mexer com as lideranças evangélicas é mexendo no bolso deles. É a única forma. Então a gente precisa de pessoas que estejam lá dentro do espaço religioso, do espaço de poder, nas esferas de poder, seja municipal, seja estadual, seja federal, de terreiro, para criar leis que nos defendam e que corroborem com o nosso diálogo, com a nossa ideologia, com a nossa crença religiosa. Em Niterói lá tem o vereador Leonardo Giordano, que tornou o candomblé patrimônio cultural e material da cidade, que tornou a Umbanda patrimônio cultural e material da cidade, que faz o presente de Iemanjá 2 de fevereiro, que faz, na Semana das Mães, ele faz um presente a Oxum, representando as mães pretas de terreiro. Olha que coisa. Um presente do Oxum na praia de Graguatá que vai o dia inteiro. 3 presentes de Iemanjá acontecem em Niterói. O de Graguatá, que foi organizado na época da minha gestão como subsecretário na Coordenadoria de Defesa dos Direitos Difusos e Enfrentamento à Intolerância Religiosa, a CODIR, que hoje é gerida pela Priscila Pinheiro, que inclusive está recolhida para processo iniciático. A saída dela é segunda-feira, está fazendo em Iemanjá. Foi criado nessa época e sobrevive até hoje. Então Niterói tem um equipamento de defesa dos povos tradicionais, tem diálogo com
a sociedade civil. Esses eventos religiosos, como o aniversário da Umbanda, que é feito dentro da Câmara de Vereadores, que reúne mais de 2.000 pessoas, que entrega monções de aplauso, monções honrosas e monções oficiais da Câmara a pessoas que têm notório trabalho com o povo tradicional de terreiro. São de pessoas assim que a gente precisa. São Gonçalo precisa de pessoas que representem os povos tradicionais de matrizes africanas. São Gonçalo precisa de mulheres pretas no poder. São Gonçalo precisa de mães pretas no poder. São Gonçalo precisa de equipamentos de defesa do povo de terreiro, de defesa da juventude preta, de defesa da mulher preta. Anemia falciforme é uma doença que só dá em pretos. E não tem um núcleo em São Gonçalo que faça o cuidado dessa população. Não tem um equipamento em São Gonçalo que trabalhe com racismo. A Copira em São Gonçalo está engavetada. Nem um racismo institucional, nem um racismo religioso, nem um racismo étnico. A gente vai em São Gonçalo em eventos, na Câmara de Vereadores, tem uma cruz atrás da gente com Jesus Cristo. Só aí já é uma intolerância religiosa. Aí a gente vê uma mãe, uma genitora, perder a sua filha, a guarda da sua filha para a avó, porque a avó não tem o segmento religioso e não respeita a vontade de uma pré-adolescente de 12 anos. Mesmo o pai e a mãe estando recolhidos juntos. Até quando a gente vai passar por isso? Até quando a gente vai viver nas mãos da hegemonia neopentecostal que insiste em tomar os espaços e botar a gente de lado? Deixa eu ver aqui. E ela você tá falando alguma coisa aqui. Ó, em Salvador e aqui mesmo no Rio, no estado passado, era assim mesmo. A nossa criação era desta forma. Eles não viviam em cárcere privado, mas respeitavam muitos mais velhos. Estudavam na roça sem deixar de estudar por conta de nossa religião. Ali tudo foi ensinado. Por ouvir todos rezarem, repetiam, sempre em voz alta, sem ser feitos. Enfim, era muito bom esta época. Éramos felizes e podemos continuar assim. Quero ser respeitado, nos respeito, sou de axé, esta é minha religião. Sim, Yalossé, mas enquanto o nosso povo nos conscientizar que a gente precisa colocar nos espaços de poder pessoas que nos representem, a gente vai continuar assim. E daí para pior. Porque se o pastor disser assim lá no culto dele, vocês têm que votar no irmão fulano de tal, toda a igreja vai votar em irmão fulano de tal e vai fazer os seus semelhantes, os seus vizinhos, os seus familiares votarem no fulano de tal. Agora, se nós líderes de terreiro, criança, vota em fulano que é de terreiro. Meu pai, não vou votar não. Não dá nada aqui pro terreiro, não me deu um saco de cimento, não me dá um óculos. Tô precisando fazer um exame. Ele vai conseguir um exame pra mim? Se ele conseguir, eu voto. Porque o pastor lá da rua vai conseguir um exame pra mim. O exame é um direito seu. O SUS tá aí, Sistema Único de Saúde. Você não precisa do pastor pré-candidato ali da esquina para conseguir um exame para você, porque o exame é um direito seu. O Sistema Único de Saúde está aí para isso. É incabível que as pessoas tenham um pensamento que o político é uma celebridade. Eu vou tirar uma foto com fulano de tal que vem candidato a vereador. Ele não é uma celebridade, ele é seu funcionário. Você paga o salário dele. O seu imposto paga o salário dele. Cada vez que você faz compra num mercado, numa vendinha, numa lojinha da sua cidade, você está pagando o salário do político. Ele é seu funcionário. As audiências públicas, as sessões plenárias na Câmara, ela é aberta ao povo. Ali é a casa do povo. É onde você, cidadão, tem que ir participar, tem que ir falar, tem que ir cobrar, tem que ir pedir, tem que ir exigir. Mas o que acontece é que nosso povo é descansado, o povo não sai da sua zona de conforto. O povo não sai da sua zona de conforto. O povo não vai lá, seu político, olha só, minha rua está sem luz. Seu fulano de tal, minha rua ainda não tem asfalto. Eu não estou dizendo que eles são obrigados a conseguir. Mas eles têm que fazer uma indicação legislativa para o prefeito mandar olhar aquela rua.
Existe indicação para tudo. Aí você acorda de manhã, pega seu telefone e vai ver as notícias, vê que mamãe perdeu a guarda da filha. Como é que é isso? Porque a filha quis se iniciar, ela quis receber um pedacinho de Iemanjá dentro dela. Agora a criança está chorando, a criança fugiu da casa da avó porque não conseguia ver a mãe e porque a avó proibiu ela de usar o Ican no braço, de usar as contas. Você não vai usar isso na minha casa. A criança fugiu de casa com 12 anos e foi achada numa praça. Foi resgatada, ela foi resgatada pelo carro da polícia, que levou lá para a delegacia. Olha quantos processos traumáticos essa criança está passando em menos de uma semana. Isso aconteceu no dia 25 de julho, hoje nós estamos em 7 de agosto. Ela foi tirada do Roncor, foi pro ML fazer exame de sangue, fazer exame de corpo de delito, porque a avó disse que ela estava sofrendo abuso sexual. Dali ela voltou para casa. O conselho tutelar foi lá de novo com a polícia para tirar ela. Ela estava na casa da mãe. A avó voltou lá no conselho tutelar, entrou com uma ação, foi com a polícia na casa da avó, tirou a criança de lá e levou para casa dela. Quando chegou lá, ela tirou Ican, tirou quelê, tirou tudo da criança. A criança fugiu. Qual é a lembrança boa que essa criança vai guardar desse processo iniciático que ela tanto quis passar? Qual é o verdadeiro abuso? É o verdadeiro abuso. Esse foi o verdadeiro abuso. Aí a gente pergunta assim, o abuso foi de quem? Do terreiro? Ou foi dessa avó? Se bobear, essa avó não sabe nem ler nem escrever. Ela tem somente a lavagem cerebral que o pastor fez nela. Tem que ir lá tirar sua neta, hein? Olha o diabo! O diabo nem é nosso. Nem é nosso. O diabo tem a mesma idade de Cristo. O diabo era amigo de Cristo. Batia papo com Cristo no Monte das Oliveiras. E como é que eles falam que o diabo é nosso? O diabo é da religião dele. Nem Jesus Cristo é da nossa religião. O continente africano tem mais de 10 mil anos. A mãe África, da África nasceu todos. Então nem o diabo é nosso, até o diabo é da religião deles. Na nossa religião não tem nenhum Itã. No candomblé africano, iorubá, não tem nenhum Itã que diga de um bicho de chifre de rabo com garfo na mão. Então, o diabo não é nosso. Na Bíblia deles tem diabo lá várias vezes. O diabo conversou com Jesus. O diabo foi pisar das oliveiras. O diabo desceu do céu e foi para o inferno. O diabo subiu do inferno para a casa do caramba. A nossa não. A nossa tem Exu, mensageiro, Deus da comunicação. Com o sincretismo religioso que aconteceu, que os nossos antepassados passaram a colocar garfos, caras feias em Exu no portão para assustar os capitães do mato que queriam invadir nossos terreiros. Então é um absurdo que uma mãe não possa converter o seu filho à sua religiosidade por vontade própria de uma criança de 12 anos que quis se iniciar no candomblé. E a avó foi lá tirar a criança de lá. Eu iniciei uma bebê de 6 meses, iniciei uma bebê de 3 meses, iniciei uma de 1 ano e 3 meses, iniciei uma de 9 meses, que hoje é Ialaxé, com 11 anos de idade, de Xangô, Cauane é Ialaxé. Iniciei o Maui, de Jagum. Iniciei a Maria Luísa, agora de Logunedé. Iniciei o Nairon, que é a Biaxé. Iniciei Maria Luísa, de Nanã. Todos iniciados crianças. Seria a mesma coisa que se fôssemos e falar. No catolicismo a criança não é batizada quando nasce? Isso, se a gente denunciasse ele por tentativa de afogamento. Você imagina, eu vou lá, é isso aí. Dofano de Ogum falou uma coisa certa aqui. Quando for batizar uma criança na igreja católica, eu vou lá denunciar por tentativa de afogamento. Maus tratos, que jogou uma água gelada na cabeça. Quando joga aquela água gelada na cabeça da criança. A criança grita a beça. Isso também não é maltrato? Imagina num frio de maio, 6 horas da manhã, você na missa, numa pia de mármore, jogar água gelada na cabeça de uma criança e a criança gritando a beça. Aquilo ali pode, né? A criança se tremendo de frio, não é maltrato. Ah, pelo amor de Deus, né? Muita hipocrisia. Mas a culpa é nossa. Continuo dizendo que a culpa é nossa. Gente, vamos parar, botar a cabecinha pra pensar. Cada dia mais tá ficando mais difícil.
Sim, Thaís, eu ainda digo mais, amiga. A nossa religião tem um bordão, né? Filho é da mãe. Se a mãe é de terreiro, o filho segue a mãe. Se a mãe vai se iniciar, o filho pode se iniciar junto. Tá entendendo? Porque quando o pai e a mãe se separam, são raros os casos que o pai leva a criança. Então a criança geralmente fica com a mãe. E no espaço de terreiro, quem domina são as mães. Filho é da mãe. E se a mãe e o pai estavam lá, como é que essa desgramenta, essa pamajocô, entra e o conselho tutelar dá crédito a ela? Minha senhora, vamos ouvir as partes, vamos ver o que está acontecendo. O pai e a mãe não estão lá, os responsáveis legais são o pai e a mãe. Racismo institucional. Preconceito. Isso aí é crime de ódio, um racismo religioso é crime de ódio. Aí o que acontece? Você chega na delegacia para dar parte, não tem. Não tem uma tipificação que ponha lá. Tem a lei KO. Mas os policiais, se você não conhecer a lei KO, os policiais não vão ficar procurando. Conselho Tutelar, que conselho tutelar é esse, Thaís? Lá de Araçatuba, em São Paulo. Durante 3 tentativas da avó, ela conseguiu tirar a guarda da filha da criança. Aí eu tenho aqui representantes do Conselho Tutelar, tem a Yara Oliveira, tem a Leilane Berilho. Aconteceu um caso passado, né? Da menina de Jairá também. Tem a menina de Jairá, que o pai com a avó, a avó paterna e o pai foram lá tirar a menina disse que queria continuar junto com a mãe. Tem N casos que vieram sendo notificados, mas dessa vez eu não consegui me calar. Eu tô com a mania agora de negócio de ao vivo. Peguei essa mania de ao vivo, agora tudo eu quero falar, não consigo mais me calar. Ingrid Fernandes, Eked Quelungi. Imagina só, eu com 13 anos me iniciei na casa da minha tia carnal e meus pais não são do candomblé. Imagina uma avó dessa na minha vida, minha mãe matava. É verdade. E tem seu filhinho hoje que está seguindo a religiosidade junto com você. Que eu vejo aí a senhora colocar as fotinhas dele, vestidinho de roupa de terreiro. Luiz Nogueira, meu rei, meu filho se iniciou com 1 ano e meio para Xangô. Cabe esse vida e saúde, que Xangô dê a vida longa da tartaruga e dê a ele a força da rocha. E nenhuma criança aprende o mal no terreiro. Nenhuma criança aprende o mal no terreiro. A criança, quando ela aprende a limpar, a depenar um frango, ela sabe que aquele franguinho ali vai fazer para ela papar. Ela sabe que uma mesa de bori, umas frutas de um bori, vai ser dividido com elas. Que os doces de um bori vai ser dividido com elas. Ela sabe que as tias vão colocar o almoço delas meio-dia. Como eu falo aqui, criança tem que almoçar meio-dia. Meio-dia é hora de dar o banhozinho, dar o almoço para tirar o soninho da tarde. Vocês podem almoçar 2, 3 horas, porque sempre atrasa. A casa de candomblé a gente sabe como é. O almoço sempre atrasa. Mas criança tem que almoçar meio-dia. Tauan aqui, ó. Eu me iniciei com 5 anos de idade. O candomblé me tirou de uma cama de hospital e me curou de um câncer. Mas independente disso, o candomblé é a religião da minha família. Então, todas as suas tias são iniciadas, todos os seus primos são iniciados, seus tios são iniciados, sua avó é iniciada, você é iniciado. E seu irmão teve o livre-arbítrio, a livre escolha de não ser iniciado. Respeita todos nós iniciados que passamos pela sua família, respeita a religião, mas não se iniciou. E vou iniciar meu filho também. Isso aí, mãe Ingrid. Gente, vamos parar, pensar e ver a necessidade da gente se unir, da gente procurar quem são os candidatos. Me procura! Pai Gilmar, eu moro em tal município. Quem é o candidato? Nós temos, ó, Mãe Simone de Iemanjá, mulher preta professora, mãe de santo, lá em Maricá. Nós temos Eros de Logunedé, do Fono de Logunedé, vem Itaboraí como vereador. Nós temos em São Gonçalo Isabela Nanúbia. Nós temos em São Gonçalo Paulinha, do transporte alternativo, que é lésbica e que é de terreiro e é mulher. Nós temos em Niterói doutora Andréia Kremer e a Lorixá de Inhansã
iniciada para Yansan, que é uma advogada que cuida de causas. Inclusive, convido todos vocês para quarta-feira, 7 horas da noite, estarem junto comigo e a doutora Andréia na live que a gente vai fazer. Eu vou entrevistar a doutora Andréia, falar algum caso de justiça, alguns casos de intolerância religiosa. Inclusive, a gente vai falar sobre esse caso, qual seria o posicionamento dela, o que teria para nos resguardar, né? Quando a gente faz o processo iniciático durante o período de recolhimento de uma criança, a gente vai conversar sobre isso. Leis e benefícios para o povo de terreiro. Ó, as galinhas já estão começando a piar aqui, hora delas dormirem. Estou de frente ao galinheiro aqui, ó. A casa do meu pai Caboclo está aqui atrás. Então, como eu estava falando, quarta-feira a live da doutora Andréia. Tem aqui em São Gonçalo também Vaguinho Macumba. Tem o pai Ronaldo de Oxalá, em São Gonçalo. Quieta com quem? Tem em Niterói o pai Cristiano de Oxóssi. O vereador Leonardo Giordano, que já é o 2º mandato. Então é o que a gente tem que procurar. Pessoas de terreiro que trabalhem para o povo de terreiro. Você tá fraca, a gente vai ficar forte já já. Então, gente, muito obrigado. Um beijo no coração de todos. Desculpa prender vocês por todo esse tempo aqui, mas é muito gostoso a gente poder expressar o que a gente sente, ouvir opiniões e deixar uma sementinha plantada na cabeça de cada um. E dizer que a gente precisa dar a mão, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de união. A gente precisa esquecer, fulano é do Queto, fulano é do Efon, fulano é do Nagô. Não! Enquanto a gente pensar que fulano é do Queto, do Nagô, do Efon, do Angola, do Batuque, do Terecô, da Jurema, do Encantado da Umbanda, a gente não vai conseguir chegar a lugar algum. Porque as diferentes vertentes do Evangelho, eles têm um único ícone. Sabe qual ícone é esse? Jesus Cristo. E o dia D no Aterro do Flamengo dá 2, 3 milhões de pessoas. A gente faz uma caminhada, não dá 500. Também, Thaís, muitas saudades de você, de Patoa. Então, o que acontece? A gente devia se prender assim. Somos povos tradicionais de matrizes africanas, independente da vertente. Se é do Queto, Jeje, Nagô, Batuque, Terecô, Umbanda, a gente só precisa se respeitar. Enquanto a gente ficar botando uma linha divisória entre nós, a cor da roupa, a cor da goma, a cor da florzinha, serviu galinha frita, serviu carne assada, não vai rolar. A gente está brigando, se degladiando por pouca coisa e é isso que eles querem. Enquanto a gente está se dividindo, eles estão se unindo cada vez mais. Enquanto a gente está se separando por questões bobas, por querer impor que a verdade do meu axé seja a verdade do seu, do dele ou do daquele outro, a gente não vai chegar em lugar algum e eles estão ganhando. Porque todas as igrejas se reúnem no único ícone, Jesus Cristo. E a gente briga por cor de roupa. É mole? Então, beijo no coração de todos, a bênção a todos, minha mãe Yansan abençoe a todos, que o Baloaê desse mês de agosto nos livre dessa pandemia, nos cubra com a palha sagrada, que Nambucu, Nambaim, Xolá leve para bem longe de nós essa pandemia, que tire a morte dos nossos portões, dos nossos amigos, que meu pai Ossan traga a cura, traga uma folha aí que descubra a nossa vacina, que Ogum seja nosso guardião e nosso guerreiro. Beijo no coração de todos vocês, que pelo dia de hoje Oxalá nos cubra. Quem quiser saber quem são os candidatos, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Rio de Janeiro, só me procurar que eu tô aqui, hein? Beijo no coração.